Paz, irmãos, vou fazer aqui a leitura aqui de Lucas, capítulo 21, versículo 24. E cairão a fio de espada para todas as nações, serão levados cativos, Jerusalém será pisado pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Amém? Irmãos, o texto de Lucas, capítulo 21, que nós lemos, versículo 24, ela, como Mateus 24, Mateus 24, existem 3 profecias, E Lucas, capítulo 21, no versículo 24, ele ali está falando do passado, presente e futuro. No versículo 24, ele fala do passado. Só que nos versículos anteriores, ele fala do presente e do futuro. Só para você entender, o livro, a Bíblia, ela tem essa particularidade de um livro. Não é um livro convencional, né? O normal de um livro que vinha a leitura, ou cada passagem de uma história, vem a respeitar uma cronologia. Mas a Bíblia tem essa particularidade. Por quê? Os versículos anteriores do capítulo 21 fala do futuro, fala do presente. Jesus, olhando para o tempo, ele diz que não ficará pedra sobre pedra, está falando do futuro. E naquele momento, no presente momento, ele faz um paralelo com o futuro, e no versículo 24 ele fala do passado. O que eu quero dizer com isso? Eu pensava que com um vídeo só eu ia concluir, mas não tem como concluir em um só vídeo. Creio que eu vou dividir alguns vídeos, Mas eu gostaria de dizer para vocês, falar do passado. Quando Jesus morre, no ano 30, ele ressuscita. No capítulo 24, versículo 2, ele profetiza que não ficaria pedra sobre pedra, Pedra sobre pedra. Então o que acontece? Isso acontece no ano 70. No ano 70 tem a destruição, que para a gente é passado. O que acontece ali? Acontece que o imperador Adriano, já falei milhões de vezes sobre ele, ele chega ali e destrói destrói quem? O templo. Perfeitamente. No ano 135 surge quem? O imperador Tito. Eu equivoquei, O imperador Tito aparece no ano 70 e o imperador Adriano aparece no ano 135. O imperador Tito destrói o templo no ano 70. No ano 135, o imperador, que não é o Tito, é o Adriano, ele chega no lugar onde havia o templo e edifica um templo para o deus Júpiter. Isso me lembra do Herodes. Quando ele foi se tornar rei, ele, para agradar Roma, ele construiu cavernas que se tornaram santuários de deuses, Principalmente na Cesareia ali. Mas, enfim, inclusive ele fez parte de uma cerimônia ao deus Júpiter. Então o imperador Adriano, no ano 75, ele põe os judeus para correrem de fato. Só que o cristianismo já estava em alta. Inclusive em Atos, capítulo 11, versículo 26,
está escrito que pela primeira vez eles foram chamados cristãos, porque seguiam a Cristo. No grego, ungido, em hebraico, Machia, mas ambos é o mesmo. Nomes diferentes, em línguas diferentes, mas é o mesmo. Ele aqui, no Brasil, Jesus. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, Jesus. No grego, Jesus. Enfim, é o mesmo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o cristianismo começou a crescer de uma forma extraordinária. No judaísmo havia 4 ramificações: os fariseus, saduceus, essênios e zelotes. E o cristianismo faz parte de uma ramificação. Por quê? Porque Jesus, sendo judeu, os discípulos eram judeus e o cristianismo estava abrangindo, estava crescendo. Mas o cristianismo, por causa de Paulo, atravessou os oceanos, chegou na Europa, atravessou a Macedônia, chegou na Turquia. Enfim, o cristianismo já estava se espalhando. Mas o que me chama a atenção é que, com a chegada do cristianismo, já houve uma divisão, uma barreira entre os judeus por causa do livro de João, que diz que os judeus haviam entregado a Jesus a Roma. Isso foi terrível. Culminou em uma rivalidade entre cristãos e judeus. Então, o que ocorreu ali? No ano 300, no ano 300, na era cristã, surge um homem por nome de Constantino, filho de Constâncio e filho de Helena. Eles trabalhavam para o imperador de Roma. Não sei se vocês sabem, o imperador de Roma, ele colocava reis para dominar. Justamente o que ocorreu. Ali havia uma tetrarquia. Então o pai de Constantino fazia parte de um dos braços do governo do imperador. Mas o imperador, ele perseguia os cristãos. E Helena, a mãe de Constantino, ela era uma admiradora do cristianismo. Inclusive Cláudia, esposa de Pilatos, lá atrás, no ano 30, ela admirava Jesus. Tanto é que ela teve um sonho, no sonho disse, aquele homem é justo. Mas enfim, Constantino cresceu em Roma, a capital de Roma. Em Roma, a capital do império. Então, só que os romanos, eles eram politeístas, eles cultuavam deuses. Mas o Constantino, ele era um homem que tinha visão. Então, o que foi que ocorreu ali? Como ele admirava os cristãos, ele começou a agregar os cristãos no seu reino. O que me chama a atenção é que no ano 312, segundo Eusébio, que era escrivão da Igreja Católica, diz que ele viu uma nuvem, uma forma de cruz. O que foi que aconteceu ali? Ali era uma guerra no ano 312 que ele ia travar com Maxênio, filho de Maximiniano, parece. E lá ele vence aquela guerra e ele atribui a visão que ele teve de uma nuvem em forma de cruz. Então, naquele momento, surge a Igreja Católica, que quer dizer universal. Não é universal do Edir Macedo, estou falando do universal, é o significado do nome católica. Então, só que com a morte de Constantino, ele havia deixado os cristãos, né? Entregou poder aos cristãos. Ele se tornou protetor. Por quê? Porque ele, mesmo sendo um rei local, ele era um homem sagaz. Então ele conseguiu, em cada região, dominar, inclusive do seu próprio partido, tornando-se um imperador. Então, com a morte dele, houve a divisão. Mas antes de ele morrer, ele foi batizado nas águas. E com a sua morte, após a morte, houve uma divisão do cristianismo. O cristianismo tinha divergência teológica, que era a visão em relação à Trindade. Os cristãos do Oriente não acreditam nisso. Os cristãos do Ocidente acreditam. E os cristãos do Oriente não queriam ser submissos ao Papa. Então aí surgiu a divisão da Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica.
Depois eu faço um outro vídeo para completar esse estudo. Fique na paz, em nome de Jesus.